Nós estamos vivendo um ano muito especial. Quando o nosso Papa Emérito, Bento XVI, convocou a todos nós cristãos para celebrarmos, para aprofundarmos, para enriquecer em nós mesmos o sentido da nossa fé. Essa festa de Nossa Senhora da Piedade do Cristo tem que ter um gosto muito especial. Nós não podemos terminar esta festa daqui a 3 dias sem ter alimentado, fortalecido e enriquecido a nossa fé com o conhecimento próprio da fé. Mas o que é mesmo essa fé, meus irmãos e minhas irmãs? Nós vivemos em um mundo de muitos caminhos e todos eles são apresentados como fé. O que é mesmo a fé? A fé é o dom de Deus que, ao se revelar, pede de nós uma resposta positiva. Diante da revelação de Deus que nós acolhemos como dom, a nossa resposta positiva a esse dom se chama fé. A fé não é obra nossa. A fé não é criação nossa. E ninguém pode se dar o direito, nem acreditar que nem o direito de inventar uma fé nova, de criar uma fé nova. Não. A nossa fé é dom de Deus primeiramente. É dom do Deus que se revela a nós. Então nós acreditamos, primeiramente, naquilo que Deus revelou sobre si mesmo. Esse é o grande conteúdo da nossa fé, a revelação de Deus. Porque a nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma fé vaga, não é uma fé sem sentido, sem conteúdo. A nossa fé, ela é rica de sentido, de conteúdo e de verdade. Um dia eu escutava uma entrevista na televisão, uma artista muito famosa. E o entrevistador fazia aquele bate de volta, ele pergunta a resposta sobre vários assuntos, sem se aprofundar em nenhum. Então, a apresentadora dizia àquela artista famosa: e sobre Deus, o que você diz? E foi interessante a resposta dela. Vejam só, o que é uma fé vazia, desprovida de sentido e conteúdo. Eu creio no ser superior, que não vê nem enxerga, que não ouve nem fala, é uma energia. E chegou e fiquei assim: vixe Maria, ela está dizendo que isso é fé? Isso não é fé. Tem aqui, tem na China. Nunca foi nesse lugar. Fé é uma realidade que nasce em nós como o dom de Deus. Deus se revela. E esse Deus que se revela tem nome. Esse Deus que se revela tem olhos que veem, tem ouvidos que ouvem, tem boca e fala ao se revelar para nós de maneira especial por seu Filho Jesus Cristo. Então é necessário que nós conheçamos o conteúdo da nossa fé, meus irmãos e irmãs, para que ao escutarmos qualquer tonteria que se diz aqui sobre fé, nós saibamos discernir o que é fé e o que é a verdadeira fé. Então a nossa fé, primeiramente,
Então a revelação de Deus só pode ser compreendida em toda a sua profundidade, onde ela foi conservada desde o início, que foi a igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta fé que é o dom de Deus dado à sua igreja, conservado por ela e transmitido de geração em geração por ela, chegou até nós. E nós dizemos que temos fé quando nós damos o nosso assentimento, quando nós respondemos a esta revelação de forma positiva. Eu creio. Eu creio naquilo que Deus revelou, de modo especial com seu Filho Jesus Cristo. Eu creio em tudo que a igreja recebeu de Deus e transmitiu de geração em geração até nós. É nisso que nós cremos. Nós cremos em uma verdade revelada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós na missa ou em qualquer outro momento rezamos o credo e dizemos creio, nós estamos dando esta resposta positiva a Deus, o nosso assentimento, o nosso sim ao Deus que se revelou a nós. E hoje nós somos chamados a meditar durante todo o novenário desses artigos da fé. Hoje meditamos sobre o primeiro artigo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Uma frasezinha tão pequena, não é verdade? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos lá, todo mundo? Você também, bom. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Gente, quando nós, com consciência, falamos isso, professamos esta fé, nós não estamos dizendo uma pequena frase, não. Nós estamos dizendo muita coisa. Creio em Deus Pai. Essa é a primeira afirmação e definição de Deus. Nosso Deus é Pai. E nós conhecemos a paternidade de Deus por meio de Jesus Cristo. É verdade que hoje é difícil falar de Deus como Pai para filhos que foram criados sem pai, para filhos que sofrem às vezes a agregação dos pais como eles convivem, para filhos que passaram toda a sua vida tendo uma imagem deturpada de maternidade pelos seus pais que não se comprometeram com sua educação, com a sua formação, com a sua fé. É difícil falar de Deus como Pai, partindo do mundo de hoje. Mas para dizer que acreditamos em Deus como Pai, nós devemos ir ao Evangelho e ver como Deus é Pai através da revelação de Jesus. Crer em Deus Pai é professar a nossa fé na paternidade amorosa e bondosa de Deus que envia seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Professar a nossa fé dizendo que Deus é Pai significa que nós temos firmemente que Jesus se fez homem e é nosso irmão. A paternidade divina depende desse laço de união fraterna e íntima com Jesus. Nós somos filhos do Filho de Deus. Nós nos tornamos filhos pela ação do Espírito no nosso batismo. Nós adquirimos esta filiação divina porque Jesus, o Filho de Deus, amou sua vida entre nós, veio habitar entre nós, se fez carne e habitou entre nós.
Nós temos na paternidade de Deus, e Deus que é Pai, é todo-poderoso. Como é que a gente diz quando Deus é todo-poderoso? Como é que Deus pode tudo? Nos perguntam às vezes as pessoas. Se Ele deixa acontecer tanto mal no mundo. Se Ele fosse todo-poderoso, seu filho não teria morrido na cruz. Se Ele fosse todo-poderoso, nós, os seus filhos, não teríamos sofrimento nenhum. Em que consiste este poder infinito, essa onipotência de Deus? Devemos voltar ao Evangelho. E é lá a revelação que Jesus nos faz de Deus que nós vamos encontrar. E a maneira de pensar de Deus é diferente da nossa. A lógica de Deus é muito diferente da nossa. Para nós ser todo-poderoso é poder tudo e ser capaz de mudar qualquer realidade. Para Deus, a sua onipotência se expressa através da sua misericórdia. Então pode tudo aquele que ama sem limite. E a onipotência de Deus consiste no seu amor infinito por nós. A onipotência de Deus consiste no seu amor, que se manifesta em nossas vidas através da sua misericórdia. Ele é todo-poderoso porque não tem limites no seu perdão. Ele é todo-poderoso porque não tem limites em nossas vidas para nos amar, nos ama infinitamente. E se acontece em nossas vidas o mal, se acontece em nossa história coisas más, é porque Deus, no seu amor infinito, sabe respeitar as nossas opções e as nossas decisões. Mesmo sabendo que não caminhamos bem, Ele respeita aquilo que decidimos. E como muito bem nos apresenta as Sagradas Escrituras, a consequência do pecado é o mal e a morte. Mas mesmo respeitando as nossas decisões, quando nós erroneamente nos decidimos pelo mal, Ele não cansa de nos convidar à conversão e de esperar ansioso por nós como um Pai misericordioso pela nossa volta à sua casa, para que possamos viver profundamente a experiência do seu perdão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a onipotência de Deus é justamente esta. É todo-poderoso, porque não tem limite no seu perdão para nós, porque nos ama infinitamente. E quando dizemos que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos dizendo que cremos no Deus que nos ama e nos perdoa sem limites, supera todo o limite humano para continuar perdoando e amando. Mas nós queremos este Deus que é Pai onipotente como o Criador do céu e da terra. Reconhecer que Deus é Criador, meus irmãos e minhas irmãs, é reconhecer a nossa condição de criatura. Como eu disse no início, não somos nós que criamos, não fomos nós que criamos a fé. A fé é a criação de Deus. Não fomos nós que criamos a Deus. Foi Deus quem nos criou. Não somos nós os senhores da criação. É Deus o único Senhor. Não somos nós os criadores de Deus. É Deus quem nos cria. E reconhecer que somos criaturas de Deus é ter que reconhecer que nós somos obra da mão amorosa de Deus que nos ordena o seu amor.
Reconhecer que nós, meus irmãos, meninas e irmãs, sem Ele não somos nada. Estimular-nos em ciência. Estimular que cada pessoa se basta a si mesma. É difícil de reconhecer naquela condição de criatura. E vejam como isso até se manifesta em algumas maneiras de rezar. Por exemplo, às vezes a gente reza e volta para rezar para nada. Como diz a minha avó, a gente reza se meu a Deus. Por quê? Deus é o Criador. Eu sou a criatura. E na condição de criatura, eu devo reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida. E sou eu que devo fazer a sua vontade, e não Ele a minha. E de vez em quando a gente vê gente que reza com Deus, brigando com Deus, mandando em Deus, como se Deus fosse um menino de recado e tem que fazer o que a gente manda. Nós somos criadores, nós não somos criadores de Deus. É Ele nosso Senhor e não nós que somos seus senhores. E eu, quando me coloco em oração, reconhecendo que sou filho, criado por Ele, criação de Deus, eu devo me colocar em oração, para que a minha vontade se adeque à sua. E para que eu, que sou criatura, e pela misericórdia de Deus, filho dele, pelos méritos de Jesus Cristo, aceito a sua vontade em minha vida e em minha história. Vejam que coisa, né? E aí a gente ouve às vezes alguém dizendo, não, mas estão falando no nome de Deus, tá bom, não. Estão falando, mas estão falando errado. E nós também, às vezes, podemos rezar e rezar errado. Querendo colocar Deus como o nosso servo, como aquele que deve fazer a nossa vontade. Não. Quando nós dizemos, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador, eu como filho me coloco na condição de criatura. E devo estar aberto à sua vontade onipotente, que é vontade de amor e misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos, pela Eucaristia, alimentar a verdadeira fé em nossos corações. Que, iluminados pelas Sagradas Escrituras, possamos conhecer e fazer a experiência desse amor onipotente e misericordioso de Deus. E que, ao reconhecer que somos criação dele, filhos dele, por mérito de Jesus Cristo, possamos sempre acolher a sua vontade em nossas vidas, com a disposição sincera e sempre responder com o nosso sim ao chamado de Deus, como fez a Virgem Maria. Amém.